Olá, galera! Olha só, a gente aqui no meio das férias, aproveitando esse quadro verde. Olha que coisa linda! Para quem não me conhece, eu sou Patrícia, Paty Vitorino, para muitos de vocês. E a gente vai estudar um pouquinho em inglês nessas férias. Por quê? É óbvio, né? Por vários motivos. Primeiro, porque a gente precisa de inglês. Em muitas das provas que vocês querem fazer, vocês vão precisar de inglês. Olha a felicidade no rosto da pessoa agora. E é claro, né, gente? Qualquer coisa hoje em dia, a gente recebe a informação primeiro em inglês para depois ter em outras línguas. Então, por que não dar um passinho adiante? Vamos ter aí um total de 6 aulas nessas férias, tá? Dividido entre eu e Marcele. E aí, a gente vai conversar sobre alguns detalhes da língua inglesa, detalhes importantes para a gente conseguir perceber uma frase, por exemplo, uma oração, tentar entender partes de um texto. E eu começo com vocês hoje falando sobre substantivos, ou seja, nouns. O que são os nouns? São aqueles nomezinhos, né? Aquelas palavrinhas que a gente usa para dar nome às coisas. A gente vai estudar hoje os tipos de substantivos e, obviamente, a gente vai falar um pouquinho sobre o plural dos substantivos. Quando a gente fala de substantivo, em qualquer língua que seja, existem 2 tipos. Como assim? Existem aqueles que são os nomes próprios, ou seja, o nome das coisas. Patrícia, João, Joana, Andréia, Amazonas, Rio de Janeiro, são nome das coisas. Nome próprio mesmo, né? Não é cadeira, cadeira para qualquer um, qualquer cadeira. E a gente tem o que a gente fala que é dessa situação da cadeira, que são os nomes comuns. E aí, quando a gente fala em nome comum, existem algumas divisões que a gente vai fazer sobre eles, mas a mais importante de hoje é aquela que dá mais problema na língua inglesa, que é a situação do substantivo que é contável e do substantivo que é incontável. Isso é que é nosso problema. A gente tem aquela galera que a gente conta e a gente tem aquela galera que a gente não conta. Isso é o maior problema na língua inglesa. Por quê? Porque quando a gente faz, e a gente não tem jeito, a gente aprende, o primeiro momento inicial de qualquer língua, você vai aprender fazendo comparações com a sua língua. Então, por exemplo, você vai aprender o alemão fazendo comparações com o português. Você vai aprender o francês fazendo comparações. Por isso que o espanhol pra gente é mais fácil. Porque a gente faz comparações com o português e aí a gente consegue aprender o básico mais rapidamente. Só que o espanhol não é tão fácil assim, não. Quando a gente fala de inglês, a gente faz a mesma coisa. Você vai aprender o básico, você vai aprender o comecinho fazendo essa comparação, inglês e português. E aí é o primeiro momento que o aluno quer me estrangular. Mas como assim? Eu não posso contar água. Não. Deixa eu te dar uma real, muito real. Não conte água, porque não dá. Você vai contar o litro d'água, você vai contar o copo d'água, a garrafa d'água, você vai contar a poça d'água, a gota d'água, mas você não vai contar a água. Imagina você chegar, caraca, não, porque eu vi 2 águas. Não existe. Até na música são as águas de março que fechando o verão, ela está fazendo uma associação às chuvas, tá? Então, não conta água. Mas assim, brincadeiras à parte, quando a gente fala de substantivos contáveis e incontáveis, esse problema vem pra gente muito sério. A água é uma situação. Você chega num barzinho, você está cheio de sede. Pô, me dá 2 águas. Normalmente a gente está associando hoje em dia a água, por exemplo, à garrafa d'água, aquela garrafinha. O cara só vai perguntar pra você, com gás ou sem gás. Você chega, por exemplo, na padaria, você vai tomar um cafezinho. O cara já sabe que tipo de cafezinho é. Então, me dá 2 cafezinhos aí, por favor. Se você quiser uma coisa diferente, você vai ter que perguntar. Me dá um pingado, me dá um meia-meia e assim vai. Então, assim, quando a gente faz essa contabilização, quando a gente quantifica, no sentido de botar números, um substantivo incontável, é porque eu estou usando um padrão. O exemplo mais perfeito, pão. Eu não conto pão em inglês. Eu vou contar a loaf of bread, outras maneiras de usar da quantidade para o pão, mas eu não vou falar 2 breads. Quando a gente chega pensando no Brasil, principalmente quando a gente pensa no Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro, a gente chega na padaria e fala, me dá 10 pãezinhos. Porque a gente tem um padrão. O pão da gente aqui vendido é o pão francês. Eu chego na padaria, eu vou pedir o pão francês.
Se eu quiser qualquer outro tipo de pão, eu vou ter que chegar para o cara e falar assim, me dá 10 bisnagas. Aquele momento, né, de fazer rabanada no final do ano, me dá 2 pães de rabanada. Você tem que especificar, você não pode chegar e falar simplesmente, não, me dá 10 pães. E esperar que o cara vai te dar 10 pães doces. Pães doces, isso. Não tem como. Então, assim, a gente tem um problema muito sério. Aí é o momento que eu tenho que ser séria com vocês. Como é que você vai saber isso? Primeiro, você vai pegar um texto e você vai sublinhar o substantivo. Você vai fazer um exercício, você vai sublinhar. Você vai procurar no dicionário, que qualquer dicionário, principalmente hoje em dia com essa coisa de online, aplicativo, você baixa e ele vai falar lá se o substantivo é contável ou não. Assim como a gente vai falar sobre plural hoje. Você vai ver como se forma o plural daquela palavra. Então, você tem essa informação no dicionário, você pode correr atrás. E aí você vai pegar essas palavrinhas, você vai pegar um caderninho e anotar. A melhor coisa para você aprender vocabulário não é simplesmente você pegar o texto, sublinhar, puxar a setinha e botar a palavra. Não, porque você vai olhar esse texto de novo? Provavelmente não. Você não vai lembrar que essa palavra estava lá. Então você pega, divide um caderninho em letras A, B, C e vai botando as palavras. Qual foi a palavra que eu aprendi hoje com A? Vou anotar lá, botar o significado e aí eu boto que tipo de palavra é. Se é um adjetivo, se é um verbo. E aí eu posso botar, se for um verbo, a gente vai falar sobre verbo. Se é verbo regular ou irregular, qual é o passado. Se eu estou falando de substantivo, se é o substantivo contável ou incontável. Isso é essencial para você aprender. Não vai cair do céu, gente. Inglês não se aprende de um dia para o outro. Não é igual Matrix que tu... E aí aprendeu. Não rola. Mas vamos lá, voltando para a situação do contável e incontável. Existem certas palavras que elas são contáveis na nossa língua e não são em inglês. Por exemplo, quando eu falo de information. Ah, é que eu tô ligando que eu tô precisando de mais informações. Você está precisando de informação, aí o que que é? É isso. Mas a gente em inglês, em português conta, só que em inglês não. Eu vou falar piece of information, some information, mas eu não vou botar essa palavra no plural. Assim como existe outra palavra que eu gosto muito de falar, que é advice. Advice é conselho. Ah, ela é ótima amiga, ela sempre me dá conselhos. Não. Em inglês eu não vou falar isso. She gives me advice. She gave me a piece of advice. Eu vou falar sobre um pedaço, né? A gente brinca que é um pedaço de conselho. Mas eu não vou usar a palavra advice no plural. Existem outras, por exemplo, quando eu falo de bagagem. Luggage. Luggage é bagagem. E aí eu não conto a bagagem, eu conto as malas. Eu conto as bolsas, eu conto os saquitos, mas eu não conto as malas, a bagagem. Então, luggage não vai ser contável. Outra coisa que eu adoro quando eu falo, e todo mundo assim, não, conta sim. Não, é dinheiro. Money não é contável. Eu não conto um dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Estou falando do substantivo money. Eu vou contar as currencies. O que que é isso? São as moedas. Ou seja, se eu boto assim, por exemplo, $10. 10 euros, 10 reais, eu vou contar. Eu posso contar, por exemplo, as moedas, no sentido de moeda mesmo. 2 coins. Eu posso contar no sentido de ser a nota. 3 bills. Mas eu não vou contar o dinheiro, tá? Não é aquele momento, banco imobiliário, o jogo da vida, que você fala assim, me dá aí, eu parei na casinha tal, eu tenho que receber 100 dinheiros. Não existe isso, tá? Dinheiro não vai ser contável. E existem outras coisas também importantes, legal da gente mencionar, mas vocês vão ter isso por escrito, que é quando a gente fala, principalmente, quando eu tô falando de líquidos, grãos, e existem outros tipos que vocês vão ter aí tudo escritinho. Líquido, qualquer líquido da língua inglesa não vai ser contável. Para eu contar esses caras aqui, ou seja, para eu fazer qualquer tipo de contabilização desses caras, eu vou ter que usar algumas coisas. Ou eu vou usar um recipiente. Como assim um recipiente? Garrafa, né? Bacia, copo. Então, eu posso falar isso com relação aos líquidos, por exemplo. A bottle or a bottle of water. A glass of water. Mas eu não posso falar, como eu falei para vocês, a water. Eu vou ter que falar que é um copo, uma garrafa. Eu posso usar também a medida. A gente pode usar o litro, o mililitro, a liter of water. Eu posso usar também o que a gente chama, que a gente vai estudar mais para frente, que é o chamado quantificador.
gente tem os mais famosos, né, que a gente conhece muito. Many, much. How many, how much. E aí eu sei que a maioria de vocês gravou how much, né? Grana. Por quê? Porque dinheiro a gente não conta. Então, qual seria a ideia do how much is it? How much money is it necessary for me to buy? Então, eu estou usando a ideia do não contável. Mas se eu quiser falar contável, por exemplo, how many dollars are necessary for me to buy it? Aí, beleza, eu vou usar o quantificador many. Então, a gente tem essa situação. Agora, uma coisa que eu não posso usar de maneira nenhuma com esses caras é o número. Quando eu falo de contável, eu posso quantificar o contável como recipiente. Por exemplo, posso botar um saco de batatas, porque batata é contável. Medida, 1 quilo de batatas. Quantificador, muitas batatas. Mas eu também posso falar 2 potatoes, porque eu estou quantificando a batata. Então, eu posso fazer isso. Então, a gente vai ter que tomar cuidado, porque a gente tem que saber qual é a diferença de contável e incontável, principalmente quando a gente fala de provas de curso militar, quando a gente está falando disso aqui, ó. É o uso do quantificador, porque quando a gente for estudar esses caras, né, a gente vai ver que tem quantificador para um, quantificador para outro, quantificador que eu uso para os dois. E a situação de poder usar ou não números. Né? Aquela ideia que eu falei, eu não posso usar 2 waters, mas eu posso usar 2 potatoes. Outra coisa importante que eu não posso usar com esses caras é o A e o AN. Eu só vou poder usar com contável. Por quê? Porque o A e o AN, ele significa isso aqui, Então, se eu tenho eu estou quantificando. Eu estou falando uma unidade. Então, eu não vou poder usar com os incontáveis. Tá? A gente vai estudar mais sobre isso. Vocês vão ver uma listinha legal aí para começar a gravar, botar no caderninho. Mas hoje a gente ainda vai falar um pouquinho sobre plural. E assim, por que eu estou falando que a gente vai falar um pouquinho? Porque é muito estudo, gente. É língua, a gente está falando de várias palavras. Então, assim, qualquer situação que você for fazer, eu tenho que saber o plural dessa palavra. Eu não sei. Eu vou inventar. Não, você não vai inventar. Você vai pegar o seu celular, você vai pegar o seu computador, você vai pegar até mesmo se você tiver um dicionário e você vai ver nesse dicionário. Você não vai inventar. Ou você vai ver no livrinho que você está fazendo lá com as suas anotações. Mas você não vai chutar, você não vai tentar adivinhar. Porque, assim, isso aqui não é fortune telling. Isso aqui não é previsão do futuro. Nada relacionado a isso. Isso aqui é uma língua. Então, quando a gente fala de plural, vamos lá. Plural significa que eu estou pluralizando, ou seja, estou falando de quantidades de um substantivo. E aí, quando eu falo de quantidade de substantivo, qual desses substantivos que eu posso usar no plural? Momento Dora Aventureira. Sim, nós podemos usar os contáveis. Então, quando a gente fala de plural, eu só vou poder fazer o plural com os substantivos contáveis. Contáveis. E aí, assim, se fosse tão bonito e tão lindo, a gente não faria uma aula sobre isso, né, não? Mas não é tão difícil assim. É uma coisa que a gente vai praticando. Ó, eu vou falar 1 milhão de vezes. É prática. É igual matemática, você pega, senta e faz todos os seus comentários, você faz, puxa a coisinha, faz... Inglês também tem assim, esse negócio de ficar estudando e eu olhar o texto está em branco, olhar as alternativas, está tudo em branco. Não, tem que rabiscar. Então, vamos lá. Contáveis. Quando a gente fala de plural, foi o que eu falei para vocês, não é uma coisa tão fácil assim. Porque quando eu falo de substantivos contáveis, com relação ao plural, eu vou ter 2 situações. Eu vou ter uma galera que eu chamo de irregular, ou seja, o plural deles vai ser diferenciado, não vai ser simplesmente eu colocar o S no substantivo. E eu tenho a galera que é a galera regular. Só que assim, o regular não regula tanto, tá? Existe a regra. Qual é a regra? Botar o S. E existe toda exceção à regra. Então, vai ter um momento que eu vou chegar assim para vocês. Gente, grava essas palavras. Essas daqui são as únicas dessa exceção. A outra situação, eu vou falar, olha só, estuda tudo. Vai anotando, vai botando no cantinho lá no seu caderninho para você lembrar. Vamos começar pelos mais tranquilos. Mentira. Vamos começar pela galera irregular. Então, quando eu falo de substantivo irregular, o regular eu vou deixar para depois. Eu estou falando de palavras que vieram do inglês arcaico
E por causa disso, quer dizer, a maioria das palavras vieram, só que eles continuaram com o mesmo plural. E palavras também que vieram de línguas latim, da língua latim e do grego. E continuam sendo usadas da mesma maneira. Vou dar um exemplo primeiro com relação a essas palavras do latim e do grego. Eu tenho, por exemplo, uma palavra que adoram colocar em prova, que é bacterium. Bacterium é bactéria, literal, no singular. Quando eu quero o plural desse cara aqui, ó, vai ficar assim, ó. Bacteria. Esse é o plural dessa palavra. Então, eu troquei o né, essa letrinha aqui, essas duas letrinhas, o U e o M, pelo A. Existe um outro grupinho, que é o grupinho do fungus. São várias, tá, gente? A gente vai estudando aos poucos. O fungus, eu tenho, ó, essa terminação aqui. E eu gosto de gravar essa palavra aqui, porque, assim, fungus é fungo. Qual é o plural de fungo, né? Não qual é o plural, mas qual é o grupo relacionado ao fungo? É o fungi. Então, quando eu faço isso, eu faço a troca aqui, ó, do us pelo i. Eu tenho outras palavras também. Por exemplo, criterion. Criterion é o critério. Que critério é levado em consideração para fazer isso? O plural desse cara aqui, ó, ele forma trocando o on pelo a. Vai ficar criteria. E aí, olha a confusão, eu achando que isso aqui é singular. Tem mais um que eu gosto muito, que eu acho tão bonitinho, porque antigamente era uma letra bonita. Hoje não é mais, hoje já mudou. Que é vértebra. Antigamente, para fazer o plural desse cara aqui, eu tinha que fazer uma letrinha que era assim, que a gente hoje em dia tem ela só como fonema, que é o butterfly. Mas assim, tá, voltando ao normal. Quando eu falo o plural dela, ela fica assim, ó. Eu vou botar o A e o E. Então, essas palavras aqui, elas são exemplos de palavras que são na língua inglesa, elas estão sendo usadas na língua inglesa, mas a origem delas veio do latim e do grego. Agora, a gente também tem aquelas palavras que vieram do próprio inglês arcaico e continuam sendo usadas assim. Vocês devem lembrar de muitas delas, como, por exemplo, man, woman, child, foot, que tem também o tooth. A gente tem mouse, que é Mickey Mouse. A gente tem também um legal de falar, que eu sempre gosto de chamar a atenção para esse cara, que é o ox. Esses daí vieram da língua inglesa arcaica e não tiveram grandes mudanças para o inglês de hoje em dia, o inglês contemporâneo. Então, o que acontece? Para eu fazer o plural desse cara aqui, ó, eu vou trocar a letra do meio. Man, man. Esse daqui vai ficar assim, woman, que é mulher, né? Women. Child, que é criança, o plural vai ser children. Foot, lembra? Foot é um só. Assim como tooth é um só. Vai ficar feet e teeth. Eu boto um double E ali no lugar. Mouse, o plural de mouse é mice, tá? Então, mouse é camundongo, não é rato. Rato é rat. Mouse é camundongo, mice são camundongos. E o último, que é boi, 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 boi da cara preta. Então, ox, 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 ox with black face. A gente, quando faz do plural, eu faço assim, ó. Oxen. Mas é só esse cara. Sabe por quê? Porque tem gente que chega assim e acha que se termina em ox, eu vou botar o EN. Então fica assim, box, boxen. Não, 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 não. É só o ox que eu boto. E existem outras palavrinhas que não mudam. Um exemplo clássico desses é a palavra sheep, que é ovelha. Que ela é assim tanto no plural quanto no singular. Não é que ela não tenha plural. Ela tem plural, só que o plural dela é igualzinho. E aí, quando a gente fala dessa galera, a gente está falando do plural irregular, ou seja, aquele que não segue nenhum padrão.
Por que eu estou falando isso? Porque quando eu tenho plural regular, ele bem ou mal vai seguir um padrão. Então, quando a gente fala do regular, o que seria isso? Seria adicionar aquela letrinha que faz toda a característica do plural, que é a letrinha S. Só que existem exceções. Vou começar pela exceção mais legal, que é a exceção das palavrinhas que começam com, que terminam com F e FE. Essa galera aqui são, hoje em dia, é um total de 11 palavras. Antigamente tinham mais. Antigamente tinha umas que podia fazer as duas e assim vai. Só que tá mudando com o tempo, tá? Então, olha só, vamos ver se eu consigo lembrar de todas. Mentira, eu lembro. Eu sempre lembro. Mas tá na listinha, vou botar só uns exemplos aqui. Wife, wolf, deixa eu botar mais um. Shelf. São 11, tá? Mas essa galera aqui, quando eu faço o plural dela, eu não posso simplesmente colocar o S no final. Essa galera aqui, ela vai ter uma modificação, que eu vou tirar o F, o FE, e vou adicionar o VES. Então, isso aqui corta, né? Eu vou corta, e vou botar o VES. Aí, assim, primeiro, calf. Tenho duas traduções para calf. Primeira é batata da perna. A segunda é bezerro. Cuidado. Eu acho que vai ser muito claro se você tiver uma frase, né, falando que my calf hurts. Hurts é o verbo doer, né? Então, eu não acho que vai ser o meu bezerro dói. Tá? Então, nem, por exemplo, o meu avô tem uma fazenda cheia de batata da perna. Então, assim, vai ser bem tranquilo de você entender qual é a diferença. Agora, knife, você já conhece, né? Corta o F e o FE, o plural vai ficar knives. Eu não pronuncio, porque depois do K tem um N, eu não pronuncio, que nem no, entendeu? Wife, que são esposas agora, plural, wives, desperate housewives. Wolf, eu tenho wolves, que são os lobos. E shelf, shelves, que são as prateleiras. Então, assim, esses são uns dos exemplos. Por que eu não vou dar tudo? Porque vocês vão ganhar uma listinha, não precisa se preocupar com isso. Agora, se eu tenho uma palavra que termina em F ou FE e não é daquela listinha, eu vou simplesmente botar o S. Como assim? Eu tenho uma que eu adoro, que é chief. Chief, como chefe de polícia. Eu, quando faço o plural desse daqui, eu simplesmente, ó, boto o S. Tá? Então, é tranquilo. Agora, outra exceção legal é quando a gente fala das palavras que terminam em Y. Quando eu tenho substantivo contável de plural regular terminado em Y, eu tenho que prestar atenção no que vem antes do meu Y. Como assim? Se antes do meu Y vier uma vogal, a minha vida é super tranquila. Por quê? Eu vou ter a minha palavrinha e eu vou botar assim, ó, S. Então, antes do Y, tá vindo uma vogal. Só boto S. Agora, se antes do meu Y vem uma consoante, aí é que eu vou ter que fazer uma situação diferenciada. Eu vou ter que tirar o Y e aí eu vou adicionar o I, o E e o S. Exemplos. Diary. Country. Vou botar fly. Fly é legal, que é mosquinha, né? Fly. Então, olha só. Corto o Y. Vou botar o I no lugar dele e depois o S. Cortei o Y, botei o I no lugar e o S. Então, é assim que eu faço plural. Somente se for o caso de eu ter o substantivo terminado em Y e antes vir uma consoante. Se vier vogal, eu só boto o S. E isso também vai acontecer quando eu estiver falando de substantivos terminados em O. Se essa regra tem exceção, a gente não vai trabalhar com ela agora, tá? Mas o básico é, se eu tenho um substantivo terminado em O, que antes vem uma vogal, como por exemplo, radio, eu vou simplesmente botar o S como ali em cima. Só o S. Agora, se eu tenho vindo uma consoante,
Como, por exemplo, eu botei já o exemplo, mas eu falo de novo. Potato, tomato, echo. Isso é o eco. Eu vou ter que adicionar aqui o ES. Eu não tiro o O continua. Então vai ficar potatoes, or potatoes, e echoes. A última exceção a todas essas regras é quando a gente fala das palavrinhas que terminam em sons sibilantes. Sibilantes. O que seria o som sibilante? É o som que faz isso assim, que nem a cobrinha não sibila. Então, os sons sibilantes, normalmente, eles são palavras que terminam em S, SS, CH, SH, X, Z. Esses são os nossos sons sibilantes. Por exemplo, se eu coloco a palavra bus, ônibus. Se eu tenho a palavra watch, que é relógio. Se eu tenho, lembra que eu fiz a brincadeira ali do ox? Vou botar uma outra, fox. What does the fox say? Tim, tim, tim. Então, fox. Termina, deixa eu ver mais outro. Vou botar um buzz. Buzz é de barulho, né? De fazer um buzz, essas coisas. Essa galera aqui que termina em som sibilante, eu não poderia só botar um S, porque imagina, eu nunca vou terminar buzz. Então, o que eu faço? Eu crio um som de vogal botando o E. Então, fica buses, watches, foxes, buses. Eu vou ter que usar desse jeito. Então, essa galera aqui que termina em som sibilante, eu adiciono o ES. Porque aí eu posso fazer o meu plural tranquilamente. Minha pergunta é, como é que você vai lembrar disso tudo? Você vai estudar, cada vez mais. Você vai anotar, você vai puxar setinha. Você vai ver que no exercício que a gente separou para vocês, tem um monte de palavra para você estudar. Essas palavras aí, você vai ter que lembrar delas daqui por diante. Assim como os textos que a gente vai passar para vocês. Gente, a dica do dia. Qual é a situação do estudo da língua inglesa? Na realidade, qualquer língua, gente, é o convívio diário com ela. Não adianta você achar que uma vez por semana, se você estudar 3 horas de inglês, você vai saber tudo. Não. É muito melhor você pegar de 15 a meia hora por dia, você estudar alguma coisa e você rever o que você viu no dia anterior e você ver coisa nova, do que você fazer essa loucura. O estudo diário faz com que a gente lembre mais, faz com que a gente possa gravar a situação na nossa cabeça, faz com que a gente aprenda cada vez mais, porque eu vou ficar curiosa. Essa palavra aqui eu já sei, mas essa eu não sei. Hoje, a maioria de vocês, se vocês pegam um texto, você vai olhar assim, não sei nada não, vou chutar. Que eu sei que muitos de vocês fazem isso. Só que existe uma grande diferença agora, porque a galera que vai estar lá fazendo a prova, muitos deles não vão estar chutando. E eles estudam matemática assim como vocês. Então, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Vamos correr atrás, vamos botar esse inglês lá em cima. Valeu? Até a próxima.